Fala, galerinha, alunos do Tio Padovani, beleza? Estamos aqui no sábado, né? Que legal! Sempre é bom ter a oportunidade de aprender um pouco mais. E é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, uma aula assíncrona, ou seja, você vê o vídeo, entende mais ou menos como vai ser a nossa aula e faz as atividades que ajudarão você muito, tanto para as provas, mas também para a vida, né? Geografia estuda o nosso dia a dia, as coisas que a gente vê, as paisagens, espaço geográfico, portanto, sempre é momento de aprender. Então, eu começo então com um grande bom dia para quem está de manhã e uma boa tarde para quem está acessando esse vídeo à tarde. E vamos então, quais serão as nossas atividades de hoje? Acompanhe aí. Então, galera do sétimo ano, vamos aqui então às atividades desta aula, né? Hoje, 7/8, um sábado, nós vamos fazer uma atividade assíncrona, né? Onde vocês vão estar trabalhando aí sem a minha presença ao vivo, ok? Bom, vocês já fizeram a parte mais importante, que era acessar o vídeo, né? Já clicaram no link, já estão vendo o vídeo agora. Então, a primeira parte vocês já fizeram, parabéns. A segunda parte é essa daqui. Responder à atividade online. Eu preparei uma atividade online que vai servir como revisão desse capítulo 6 que nós estamos estudando, né? Sobre economia, conceitos e setores. Antes disso, antes de falar da atividade, nós vamos dar uma olhadinha nos principais conceitos que falam no capítulo. Eu vou lá para o livro e falar os principais assuntos que serão cobrados nessa atividade. Vamos lá ver isso então. Muito bem, galera. Vamos dar uma passadinha então no capítulo 6, né, ver os assuntos que nós já estudamos, porque a atividade que eu estou propondo nesta aula de sábado, né, essa atividade online, ela vai depender desses assuntos que nós estudamos no capítulo 6, sobre economia. Importante ressaltar que essa parte de setores econômicos nós já estudamos, ok? Que é o setor primário, secundário, terciário. Nós já estudamos tanto em relação ao capítulo 5, que foi sobre industrialização, quanto como a atividade avaliativa que vocês estão fazendo, que é sobre setor primário, meio rural, ok? O que a gente vai abordar um pouco mais nesse capítulo é o setor terciário. Então, acompanhem aqui. Bom, primeira coisa que o capítulo fala, né, nós vimos, são os indicadores econômicos. Esses indicadores econômicos, eles são responsáveis por passar panoramas, por passar informações sobre como está a economia. Então, aqui nós temos, por exemplo, o PIB, que é a soma de toda a riqueza do país, a renda per capita, que é pegando o PIB e dividindo pela população brasileira, o IPCA e o INPC, que são índices de preço, eles mostram, né, o índice de preço e com isso eles mostram se houve aumento ou diminuição do preço, o que reflete na inflação. A renda mensal, né, quanto de renda o trabalhador em média ganha. O coeficiente Gini, que vai mostrar a desigualdade no país, né? Muita desigualdade ou pouca desigualdade, e a desigualdade tem aumentado no país, como nós vimos nesses textos, e o DH, que mostra a qualidade de vida, ok? Tudo isso foi trabalhado nas atividades. Bom, em relação à produção econômica, é importante que a gente passe aqui sobre agropecuária, porque nós já falamos sobre isso na atividade avaliativa, e nós vamos então falar sobre o próximo setor, que é o setor terciário. Toda essa parte que fala de agricultura, extrativismo, inclusive de indústria, nós já falamos no capítulo 5 sobre indústria. Então, o que nos interessa é o setor terciário, que começa aqui, ó, comércio e serviços. Falando um pouquinho sobre comércios, vamos iniciar aqui então, né, falando da importância do comércio, porque emprega muita gente aqui no Brasil, e vem crescendo, não só no Brasil, em todo o mundo, o chamado e-commerce, que é o comércio digital, através, né, das plataformas digitais. O setor de serviços, ele tem muita tecnologia aplicada, porque ele vai se renovando. Profissionais, né, que lidam com o setor de serviços alcançam um alto grau de especialização, daí vem a expressão setor quaternário, que é alguém do terciário com uma alta
graduação, e setor terciário superior, que são os formados, né, que trabalham com os serviços e são formados na faculdade, graduação, pós-graduação e assim por diante. Vale ressaltar que os serviços, eles promovem um intercâmbio entre os outros setores, então pode ser serviços para o setor primário, pode ser serviços para o setor secundário, então o setor terciário, ele está sempre se relacionando com os demais setores. Vou voltar aqui. Nesse primeiro gráfico, queria que vocês salientassem que todos esses marcados aqui de verde são setor terciário, que ao todo dá 73% de participação em toda a riqueza do país. Então, o setor terciário tem uma importância enorme para a economia do país. E também para os empregos. Olha o quanto que o setor terciário, somado aqui, ele garante, né? Cerca de 76,6% de toda a população empregada, né? É lógico, existem pessoas desempregadas, tem aumentado bastante, e daí vem então os trabalhadores informais, que muitas vezes também pertencem ao setor terciário. Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho sobre o turismo, né? Que ele é muito importante na economia do país e que envolve o setor terciário, que é o setor de serviços. Especificamente aqui no Brasil, a gente pode notar que o turismo tem aumentado muito, mas está longe de ser, né, uma parcela importante do PIB. Veja aqui, a gente tem aqui o turismo classificado, né, como, olha aqui, apenas 5%, né, de toda a economia do PIB, enquanto que o varejo, né, ou seja, o comércio, ele é muito mais representativo. Então, a gente tem que investir um pouco mais no turismo para poder, né, melhorar a situação do Brasil, ok? Aqui está mostrando que o Brasil tem um grande potencial natural para o turismo, fora a cultura, que é maravilhosa também. E vamos finalizar aqui o nosso estudo do setor energético. Esse primeiro gráfico vem mostrar para a gente a matriz energética do Brasil. Então, só de olhar aqui, a gente vai ver que carvão, petróleo e gás, que são os combustíveis fósseis, eles acabam tendo uma grande parcela, né, na produção de energia no país, tá? Enquanto que outros tipos de energia consideradas, né, renováveis, como a hidráulica, a biomassa, que né, que tem a cana-de-açúcar, a lenha, outros que são renováveis, ocupam uma parcela menor. Esse outro gráfico aqui mostra a importância agora da produção de energia elétrica no Brasil. Se a gente for falar só energia elétrica, nesse outro gráfico aqui, gente, fala de energia geral, combustível, né, para carro. Aqui a gente está falando de energia elétrica e a maior parte vem da hidráulica. Isso, por um lado, é bom, porque é uma energia menos poluidora do que as outras energias, como petróleo, gás e carvão, mas ela é muito dependente das condições naturais. Então, tem que chover para abastecer os reservatórios, e aí pode acontecer, né, de ter uma grande seca e a gente não ter água para gerar a energia hidráulica. Então, se por um lado ela é menos problemática em relação à poluição, a gente fica muito dependente da natureza. Lugares que tem rio, gera mais energia. Lugares que não tem rio, gera menos energia. Se o clima é chuvoso, gera mais energia. Se o clima é seco, gera menos energia. Então, essa dependência grande aí em relação a isso. Aqui a gente tem, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar, que é super importante, né, e que caiu nos últimos anos, que é uma produção de biomassa renovável muito importante, é uma tecnologia altamente brasileira, a produção de energia a partir daí. Aqui a gente tem, só para finalizar, né, os impactos naturais que acabam aí atrapalhando muitas vezes as energias que são dependentes da natureza. Aqui está se referindo ao Japão, que tem energias nucleares, mas que também é constantemente afetado por tsunamis ou terremotos, e isso pode comprometer, né, as usinas nucleares, que são muito perigosas em casos de rachaduras, né, em casos de problemas de vazamento. Ok?
Muito bem, galera. Visto então, né, esses principais conceitos do capítulo 6, Economia, agora vocês vão fazer uma atividade, tá, que se chama Frases Embaralhadas. Eu peguei os principais itens, né, os principais conceitos mais importantes, formulei frases e embaralhei elas para vocês refazerem, remontarem essas frases. É super divertido, né? É feito no site WordWall, e aí vocês vão clicando nas frases e nas palavras, né, e vão reorganizando as palavras até formar a frase completa. Ele avisa para você como é, tá? Vamos lá ver como é que vai ser essa atividade, é super legal. Então, galerinha, aqui eu estou pegando o exemplo que é o jogo da turma do 7º A, mas, né, conforme a sua turma vai aparecer o seu 7º ano, ok? Primeira coisa muito importante, colocar o seu nome, galera, e é o nome correto. Quem tiver nome repetido, coloca o sobrenome, mas quem não tiver nome repetido, pode ser o primeiro nome somente. Agora, tem que ser o nome, não quero que coloque apelido, nem nada mais que isso, porque isso vai mostrar quem está jogando e quem não acessou a atividade. Portanto, né, então, coloque o nome e já pode começar. Olha como é legal. Aqui, então, nós vamos ter as palavras embaralhadas. Uma dica é sempre começar, né, com letra maiúscula. Eu arrasto, então, para o início da frase. Ele já mostrou, ficou vermelhinho e deu um pontinho de que eu acertei. E aí vamos. Os o quê? Os estratégias? Não combinam. E aí vocês vão, então, vendo qual palavra poderia ser. Vamos colocar aqui os indicadores, acertei. Os indicadores o quê? Estratégias? Definem, refletem. Pode ser definem ou refletem. Vamos colocar aqui. Não é o define. Então, vamos para refletem. Então, os indicadores refletem. Refletem o quê? Vamos lá. A situação econômica. Fui acertando. A situação econômica e definem estratégias de desenvolvimento. Já estava de um jeito que acabou, né, organizando a frase. E assim por diante. Logo em seguida vai para a fase número 2 e você vai fazendo a mesma coisa. Aqui puxando e começa a frase. Não vou fazer tudo, senão vai ficar muito fácil para vocês. Quero que vocês se dediquem a cada frase, ok? E foi isso aí, galera. Espero que essa videoaula tenha ajudado você a entender, né, quais são as tarefas desenvolvidas. Espero que você se dedique bastante e a gente, então, volta a falar desses assuntos nas nossas próximas aulas na semana que vem. Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.